eu não tive a oportunidade, mas ainda eu vou chegar lá. Massa. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho mais aí da sua trajetória, né? Vamos lá. Porque tem muito assunto. A gente já jogou bastante conversa fora até aqui. Bom, primeira coisa. Eu sei, né, que eu já conversei com você e tal, que você começou a aprender inglês muito cedo, né? Isso foi influência da sua mãe? Como que se deu isso? Foi também. A minha mãe, quando ela era mais nova, ela foi professora de inglês. E quando ela estava um pouco mais velha, eu já era nascida, já tinha meus 8, 9 anos, ela fazia aula de inglês. Mas o que me motivou a aprender inglês não foi a minha mãe. Foi uma hierarquia que eu via que existia nos acampamentos infantis. Porque eu e o Glaucio, a gente frequentava a mesma igreja. E na igreja evangélica, de férias de julho, férias de janeiro, tem acampamento infantil. Então, os pais liberam a criançada, a gente fica uma semana em acampamento. E os dirigentes dos acampamentos são os missionários. E os missionários, pelo menos até 30, 40 anos atrás, eram americanos, escoceses, ingleses, canadenses. Então, era assim, era a gringaiada pura. Tipo assim, a nata da pureza ali. E eu via que tinha uma diferença quando eles conversavam entre eles e ninguém entendia. E a primeira vez que eu fui, eu tinha 6 anos de idade. E eles eram diferenciados porque é aquele pessoal branco, olho claro, loiros, mais altos, eles são diferentes, né? E eu olhava e eu via que eu fazia parte da pipoca. Eu fazia parte da galera. E eles eram os diretores, eles eram os que mandavam. E eles falavam inglês. Então, pequenininha, eu olhava e eu falava, eu quero fazer parte daquele grupo ali. Eu não quero fazer parte desse grupo aqui, da criançada que não sabe nada, que não tá entendendo, que só tá brincando. Então, desde muito nova, eu ficava prestando atenção no que eles falavam. E, claro, eu não entendia nada. E eu sempre quis aprender inglês. Então, às vezes, meu irmão tava aprendendo, tipo, minha mãe ensinando meu irmão pra prova, meu irmão errando tudo. E eu começava a pegar as respostas desde pequena. E eu percebi que eu tinha facilidade. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe foi para uma aula de inglês, me levou e eu fiquei na recepção esperando acabar. Não sei por que eu fui para a escola de inglês dela essa noite. E a recepcionista falou para mim, vai ter um concurso, se você quiser participar, ela me deu um desenho e ela falou, você pinta esse desenho e quem pintar melhor vai ganhar em primeiro lugar e ganha uma bolsa de estudos aqui na escola de inglês. E eu sempre amei pintura, desenho, coisinha com a mão, sempre gostei de arte. E aí pintei, entreguei, passou uma semana, 2, ligaram no telefone fixo, eu atendi, e aí falaram, você pegou em primeiro lugar. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos de 6 meses. Esse desenho, eu lembro até hoje a figura, era um globo, porque era o IASG, e eles tinham um slogan que era você, cidadão do mundo, aí embaixo eles colocavam You, Citizen of the World. E aí tinha um globo e os personagens do IASG. Então, eles ensinavam a criançada com personagens que eram próprios deles ali. E uma nuvem. Enfim, pintei, ganhei, e aí com 9 anos eu comecei. E naquela época, não era que nem hoje em dia aprender inglês, você vai no YouTube, você aprende a falar. Tem aquele moleque que fala russo, vocês já viram no TikTok? Já. Pô, ele aprendeu no YouTube, ele aprendeu no TikTok, no YouTube, enfim, aprendeu sozinho. Antes não dava para aprender sozinho, você tinha que ter um material, você tinha que ter um professor, você tinha que pagar caro. Hoje, quem não fala inglês, quem quer e não fala, é porque não quer realmente. Porque se você realmente quer, você consegue aprender sozinho. E ali eu fiz inglês durante alguns anos, até meus 14. E aí de 14 para 15, eu fiz minha primeira viagem internacional. Mas eu comecei muito nova por conta da hierarquia. Que eu queria ser tão importante quanto os diretores do acampamento quando eu tinha 6 anos de idade. Eu gostava daquilo, eu via que era diferente. Então, eu queria fazer parte daquilo e, depois de muitos anos, fiz, né? Não do acampamento, mas de outros ambientes. Sim. Isso é interessante, né? É a comunicação. Ela queria compreender o que eles estavam falando, né? E eu percebo isso em casa também. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E também acontece com alguns amigos que têm a mesma experiência. Às vezes, quando a gente quer falar algo entre nós, eu e a Bianca, né? Nem inglês não dá pra falar, porque a Estela entende. E aí não dá, ou você sussurra ou fala de outra coisa. Porque se fala português, ela entende. Se fala inglês, ela entende. Aí fica naquela, né? Que a gente faz, né? Não fala, que tá naquela fase, é da idade também. Tudo quer escutar, tudo quer saber, tudo pergunta. Sim. Né?
Então, é assim, é algo interessante mesmo. A criança tem essa curiosidade, Uhum. e aí se tem a questão do idioma, eu acho que acaba atiçando mesmo, né? Pra criança ir atrás, querer aprender. Talvez seja até uma forma de incentivar, né, a criança nessa idade a se interessar por idiomas, né? Dela aprender pra isso mesmo, né? Enfim, né? Satisfazer a curiosidade dela, né? De Sim. estar inserida em outros meios e tal. Mas eu acho que Interessante. quando faz parte já do contexto dela, da cultura dela, Incentiva. é incentivo e parece que é algo natural pra ela, né? Aquilo. Uhum. Parece que é algo natural. Por exemplo, na Itália eu percebi que, assim, a maioria fala inglês e espanhol. Criança, eu tava vendo no meu apartamento, as crianças brincando embaixo, assim, Uhum. né, no apartamento. Aí, elas estavam brincando, horas falava inglês, hora brincava falando espanhol, e a brincadeira era essa, Uhum. mudar os idiomas. Aí eu fiquei de cara, falei, caramba, quando que isso vai ser realidade no Brasil? Né? Molequinho pequeno, criança, brincando, falando inglês e falando espanhol. Uhum. E, por exemplo, que eu percebi, eu chegava, brasileirão, né? Eu tentava me comunicar com o italiano, né? Difícil, que eu queria aprender o italiano. Né? Eu percebi que não, o italiano dele não tá saindo. Aí tentava falar inglês. Aí viu que não ia, tentava falar espanhol. Aí eu falei, caramba, só falta o português. Se falar português é sacanagem, né? Mas não, lá parece que é natural pra eles o outro idioma, diferente do Brasil. E dependendo da profissão também é necessário. Vou dar outro exemplo, né? Quando eu estive também na Itália, muitos anos atrás, eu tava ali perto do Vaticano, aí veio uma senhora falar com a gente, viu, com a Bianca? Aí ela veio falando italiano, aí eu já dei aquela migué, né? Não falo e tal, né? Porque eu não queria contratar nada. Eu dei migué, não falo. Inglês, não falo também. Espanhol, não falo nada. Se bobear, só mudo. Só pra não contratar serviço, né? Aconteceu Aí ela comigo falou assim, também. vocês são brasileiros? Somos. Começou a falar português. Eu falei, agora não dá mais pra escapar. Aconteceu isso comigo também. Então, nesses Mas era lugares turísticos, né? mas era um africano, né? Ele chegou pedindo moeda, em inglês. Né? Moeda, dinheiro, não sei o que. Eu falei, não falo, não consigo falar, não sei o que. Aí ele falou italiano. Falei, não falo, não consigo falar. Aí perguntou, de onde você é? Aí eu respondi, né? Não, eu sou brasileiro. Ah, Rio de Janeiro, não sei o que lá. E começou a falar tudo enrolado, não sei o que lá. Dinheiro, fome, dinheiro. Toma o dinheiro, vai. Você me Pelo ganhou. esforço, né?